Aleluia, glória a Deus, e vamos de leitura bíblica, vídeo de número 301. Vídeo de número 301, leitura bíblica, e vamos deixar registrado aqui a leitura do capítulo 30 do livro de 1 Samuel. Tem como título, Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Eimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclague. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Então Davi foi
até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem ficou à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclague, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormã, de Coraçã, de Ataj, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passados. Aleluia, bênção de Deus. Mais um capítulo para nós podermos degustar e desfrutar dessa beleza que é a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 30, ele vai narrar o retorno de Davi a Ziclague, onde encontra a cidade incendiada e suas famílias capturadas pelos amalequitas. Diante da revolta de seus homens e profunda tristeza, Davi se reanima no Senhor, consulta a Deus, persegue os invasores, recupera tudo e distribui os despojos, demonstrando justiça e liderança divina. Bem, são 35 versículos e nós vamos então dividi-los, né? 35, deixa eu ver se é 35 aqui, acredito que seja capítulo 30. Não, me perdoe. São 31 versículos e nós podemos dividi-lo em 4 partes. A primeira, versículo 1, versículo 6, a crise em Ziclague. Davi retorna e encontra Ziclague destruída pelos amalequitas. Mulheres e filhos foram levados cativos. Choro intenso e ameaça de apedrejamento por parte dos seguidores. Davi se reanima no Senhor. Versículos 7 ao 10, consulta e perseguição. Davi, então, ele consulta a Deus através do sacerdote Abiatar. Deus ordena a perseguição e promete vitória. 200 homens ficam para trás, exaustos, no ribeiro de Besor. E do versículo 11 ao 20, a vitória e restituição. Encontro com um egípcio abandonado que leva aos amalequitas. Davi ataca e recupera todas as pessoas e bens. Nada faltou. Tomam grandes despojos de guerra. Versículo 21 ao 31, encerrando o capítulo, justiça e generosidade. Davi resolve a disputa sobre os despojos com os que não lutaram. Estabelece o princípio qual a parte dos que desceram a peleja, tal que será a parte dos que ficaram com a bagagem. Davi envia presentes de despojos aos anciãos de Judá, consolidando seu apoio.
Alguns pontos chaves. Primeiro, liderança na crise. Davi demonstra maturidade espiritual ao buscar a Deus em vez de desesperar. Dependência de Deus. A vitória não foi fruto apenas de habilidade militar, mas de obediência à direção divina. Generosidade e equidade. Davi trata todos os seus homens com igualdade e justiça. O que nós podemos, alguns ensinamentos, né, que nós podemos então extrair desses 31 versículos. Primeiro, que a história de Samuel, capítulo 30, nos ensina lições valiosas para a vida cotidiana. A primeira dela é a importância da oração e da consulta a Deus. Assim como Davi buscou a orientação de Deus antes de agir, devemos buscar o conselho divino em nossas decisões. A oração em momentos de crise é fundamental. E empatia pelas perdas dos outros. Davi demonstrou compaixão pelos homens ao reconhecer a dor deles. Em nossa vida, devemos ser empáticos e procurar ajudar aqueles que estão em sofrimento. Solidariedade e generosidade. A decisão de Davi de ler compartilhar os despojos reflete um princípio de comunidade e generosidade. Devemos promover uma cultura de apoio em nossas comunidades. Algumas curiosidades desse capítulo. Primeiro, Davi teve um refúgio em Ziclague, que se localiza na terra dos filisteus, ou se localizava na terra dos filisteus, enfatizando a precariedade da situação de Israel naquela época. A narrativa enfatiza a liderança de Davi, não só militarmente, mas também como um governante justo que se preocupa com todos, inclusive os que não puderam lutar. A história reflete um tema comum na liderança antiga, onde a recuperação do que foi perdido é um sinal de favor divino. Aleluia, glória a Deus, bênção do Senhor. Chegamos então aqui, né, nesse capítulo 30, bênção de Deus. E um grande abraço, um grande beijo em seu coração, desse que vos fala, Pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Te amo em Cristo Jesus. I love you em Cristo Jesus.